Olá, amados irmãos que nos acompanham no canal EBD Comentada. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês nesta noite, neste dia, nesta tarde maravilhosa em que você irá acompanhar conosco esta pequena ministração falando a respeito da iminência da volta de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica para esse primeiro ponto se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 7, e fala assim para nós: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Hoje somos chamados a meditar sobre um tema de suma importância e grande urgência para as nossas vidas: a iminência da volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum outro assunto pode ser mais relevante para nós, pois esta é a bendita esperança que nos foi dada pela graça de Deus. Através de Jesus Cristo recebemos a herança, a coerência do reino de Deus. Como nos ensina no texto sagrado de Apocalipse o próprio Senhor, quando diz: eis que venho sem demora. Essas palavras ressoam em nossos corações como um chamado para estarmos sempre vigilantes. Pois o dia da volta do Senhor está próximo, tão próximo que pode acontecer a qualquer momento. É crucial compreendermos os sinais que nos foram dados para reconhecer os tempos em que vivemos. Jesus nos alertou sobre guerras, sobre fomes, sobre terremotos, sobre a apostasia e o aumento da iniquidade, como os sinais do fim dos tempos. E hoje, mais do que nunca, vemos esses sinais se cumprindo diante dos nossos olhos, como avisos amorosos do nosso Salvador. Diante desses sinais, somos exortados a viver em constante vigilância espiritual, e em preparação para o retorno de Cristo. Não podemos nos deixar envolver pelas distrações deste mundo ou pelos prazeres passageiros que ele oferece para cada um de nós. Ao contrário, devemos nos apegar firmemente à fé e fortalecer a nossa comunhão com o Senhor em oração, em buscar viver uma vida santa e irrepreensível diante dele. Queridos, não sabemos nem o dia nem a hora em que o Senhor virá, mas sabemos que ele virá como um ladrão, à noite. O ladrão vem à noite. Portanto, estejamos sempre preparados, vivendo de modo que, quando ele voltar, nos encontre fiéis, servindo ao reino de Deus com zelo e dedicação. Quando abrimos a palavra do Senhor, e no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 28, nós vemos algumas coisas falando a respeito dos sinais da volta de Jesus. Diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Veja bem, Jesus Cristo está próximo. Temos que estar em vigilância. Nosso Senhor nos advertiu sobre os sinais que precediam a sua volta. Dentro do que nós já vimos, ele mencionou tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, inclusive agora as perseguições aos cristãos, o surgimento de falsos profetas, o abandono da fé, que nós falamos ainda há pouco, que é a apostasia, e até mesmo a manifestação do anticristo. E hoje, meus queridos, vemos esses sinais se manifestando diante dos nossos olhos como advertências divinas da iminente volta de Jesus. As guerras e conflitos ao redor do mundo aumentam a cada dia, ceifando vidas, trazendo sofrimento a milhões. As notícias de fome e desastres naturais nos assombram, lembrando-nos da fragilidade da vida humana e da necessidade de misericórdia e compaixão. E vemos tão com pesar o aumento das perseguições aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, que sofrem por manterem
sua fé inabalável em meio a todas as adversidades. Além disso, testemunhamos a proliferação de falsos profetas e ensinamentos distorcidos da palavra do Senhor, que fazem com que as pessoas se desviem do caminho da fé verdadeira. A apostasia, a queda da fé, o afastamento dos valores cristãos se tornam cada vez mais evidentes em nossa sociedade secularizada e relativista. Todos esses são sinais dos tempos que nos alertam para a proximidade do retorno de Jesus. Neste momento crítico da história, é vital que nós cristãos estejamos vigilantes e preparados espiritualmente para a volta do nosso Senhor. Como disse o teólogo John F. Walwood, aqueles que não estão prontos para a segunda vinda de Cristo estão destinados a sofrer durante o período da grande tribulação. Portanto, exorto a cada um de vocês, amados irmãos, a permanecerem firmes na fé e viver a santidade e a vigilância constante, pois a redenção está próxima. Quando nós voltamos os nossos corações para a palavra do apóstolo Paulo, registrada em Filipenses capítulo 1 e versículo de número 21, que ele fala que porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Essas palavras nos lembram da profunda esperança que temos em Cristo, tanto em vida quanto na eternidade. E é a esperança que nos sustenta, mesmo em meio a todas essas tribulações dessa vida, porque são passageiras. Quando cruzamos esses versículos com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos 13 ao 18, somos lembrados da promessa da volta de Jesus e de todas as suas bênçãos maravilhosas que ele trará para o meio daqueles que creem verdadeiramente em Jesus. O apóstolo Paulo nos assegura que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Que consolo e que esperança maravilhosa encontramos nessas palavras. Além disso, somos levados a vislumbrar a gloriosa visão do apóstolo João, registrada em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 ao 4, onde ele descreve a criação de um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte, muito menos tristeza. A volta de Jesus não apenas trará a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, mas também inaugurará a plenitude da presença de Deus entre nós, onde desfrutaremos de comunhão perfeita e eterna com Ele. Queridos irmãos, diante dessas promessas gloriosas, nós somos incentivados a viver uma vida com alegria e esperança, mesmo em meio a todas as dificuldades, tribulações deste mundo. Como diz George Eldon Ladd, a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é o fundamento da vida cristã no mundo presente. Portanto, possamos viver com certeza da esperança que temos em Cristo, aguardando ansiosamente o dia que Ele voltará para nos levar para o lar eterno que Ele preparou para nós. Quando nós abrimos a palavra do Senhor na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 18, vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja. Esse é um momento de grande expectativa e esperança para todos nós cristãos, pois será o momento em que seremos reunidos com o Senhor nos ares e estaremos sempre com Ele. Diz assim para nós, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 3 ao 18. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem.
E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que maravilha! Então, dentro esse momento grande, maravilhoso, de expectativa e esperança para todos nós, será um momento de nós estarmos ali reunidos com Cristo. E dentro da doutrina do arrebatamento da igreja, ela nos ensina que os crentes fiéis serão retirados da terra antes da grande tribulação. Um período de grande aflição que sobrevirá ao mundo. Este evento maravilhoso é sobrenatural. Ocorrerá instantaneamente quando os crentes vivos serão transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos céus. Conforme nos ensina o apóstolo Paulo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então esse é o momento de grande júbilo, regozijo para todos nós que somos cristãos e que cremos verdadeiramente no Deus verdadeiro, pois estaremos para sempre com o nosso Senhor. Entretanto, sei que muitos têm dúvidas e objeções sobre essa doutrina tão importante. Algumas pessoas questionam a sua veracidade, enquanto outras se preocupam com o destino dos que ficarem para trás. No entanto, disse John Nelson Darby, o arrebatamento é um evento consolador para os crentes e não deve ser motivo de medo ou preocupação. Amém? Então, devemos lembrar que o arrebatamento da igreja é uma manifestação de amor e da graça de Deus para com o seu povo. Ele nos prometeu que nos levará para estar com Ele, e Ele nos livrará da ira vindoura. Portanto, não devemos temer, mas sim guardar com expectativa esse grande evento. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 ao 12, nós vimos que João fala sobre o grande trono branco e aquele que está assentado sobre ele, diante de quem todos os mortos, grandes e pequenos, comparecerão para serem julgados segundo as suas obras. Esse é o julgamento final, o momento em que cada ser humano dará conta da sua vida diante do justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento solene, tremendo, também é descrito por nosso Senhor Jesus em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, onde ele fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes, aqueles que foram justos e praticaram o bem, e aqueles que foram ímpios e negligenciaram os necessitados. Esse é o momento em que as recompensas e os castigos serão distribuídos conforme as obras de cada um. Ainda mais, o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos, capítulo 14, versículos 10 ao 12, e em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, sobre o fato de que nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos o que fizemos enquanto estávamos no corpo, bom ou mal. Esse é um lembrete solene da responsabilidade que temos diante de Deus e da seriedade do julgamento que nos aguarda. Segundo a teologia pré-tribulacionista, aqueles que aceitaram a Cristo como o seu único e suficiente Salvador
e foram arrebatados para estar com ele nos ares antes da grande tribulação, não comparecerão ao julgamento final, pois já foram redimidos pelo sangue do Cordeiro e têm sua salvação assegurada. No entanto, aqueles que rejeitaram a Cristo permanecerão na terra durante a grande tribulação, bem como aqueles que morrerem sem Cristo ao longo da história enfrentarão o julgamento final e serão julgados de acordo com as suas obras. Queridos irmãos, diante da realidade do julgamento final, é vital que vivamos nossas vidas com tremor diante de Deus, buscando viver em santidade e obediência à sua palavra. Que possamos dedicar nossas vidas ao serviço do Senhor e ao amor ao próximo, sabendo que um dia daremos conta de tudo diante do justo juiz. Amém? Que o Espírito Santo nos guie e nos fortaleça enquanto andarmos com expectativa e reverência do dia do julgamento final. Que Ele nos ajude a vivermos de modo digno do chamado que recebemos de Cristo, para que possamos receber as recompensas reservadas aos fiéis e desfrutar da glória eterna ao lado do nosso amado Salvador. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família em nome de Jesus. Amém.